Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou do departamento comercial da Winco e a gente vai dar início agora ao webinar sobre o WinConnection na versão Web Filter Firewall. Obrigado pela presença. A previsão dessa apresentação, a previsão de tempo é de aproximadamente 60 minutos, 50 a 60 minutos. E ela vai ser dividida em duas partes. A primeira vai ser apresentada por mim, um pouco mais conceitual, introdutória sobre o produto, e deve durar em torno de 15 a 20 minutos. Na sequência, a gente vai passar para o Emerson, que é o nosso coordenador do suporte técnico. Ele vai ter uma abordagem um pouco mais técnica sobre o produto. Então, ele vai mostrar as telas, os campos, as principais funções. E durante a apresentação, estejam à vontade para colocar perguntas aqui pelo chat. Eventualmente a gente vai responder ao longo da apresentação ou ao final, ok? Então vamos dar início. Vamos falar rapidamente sobre a Winco, que é a empresa que desenvolve e comercializa o WinConnection. A Winco foi fundada em 1997 e possui escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em fevereiro, nós completamos 20 anos, daí esse selo comemorativo. São 20 anos de uma empresa de tecnologia 100% nacional, focada em soluções de segurança, conectividade e sistemas de alta performance. Além do WinConnection, a Winco desenvolve o Winco Talk Manager, que é uma solução de controle e gravação de Skype, e que agora também tem suporte à plataforma Icon, da Thomson Reuters, e que atende ao mercado financeiro e a muitos outros segmentos de mercado. A Winco tem ainda o Winco DDNS, para quem não ouviu falar, tem o site www.ddns.com.br, e a gente se orgulha de dizer que é o maior provedor brasileiro desse tipo de serviço de DNS dinâmico, com mais de 700 mil subdomínios cadastrados. Nós desenvolvemos ainda o Net Protection, que é um roteador sem fio, com um filtro de conteúdo web baseado em categorias. De certa forma, é como se ele fosse uma simplificação do WinConnection para clientes e estruturas menores, para pequenos escritórios e até para residências. Mas o foco da apresentação de hoje é a família WinConnection, que é composta basicamente desses três produtos aqui. O WinConnection Web Filter Firewall, que é o produto mais popular entre os três, o mais comumente adquirido, que, em resumo, é um firewall com VPN e filtro web. Depois a gente vai ver que tem muito mais funções. O WinConnection Firewall é como se fosse o Web Filter Firewall, só que sem a parte do filtro web. Então, está aqui o firewall com VPN. E também faz parte da família o WinConnection Mail Server, que é um servidor de e-mail autônomo, independente e completo, com suporte a POP, MAP, SMTP, webmail, com um filtro de mensagens bastante flexível e poderoso e um filtro de anti-spam também associado à solução. Nessa tela nós temos uma comparação das features entre as versões, entre os produtos, sendo que a primeira coluna, que é o Web Filter Firewall, que está marcada aqui em laranja, ela continua aqui no lado, e vocês podem ver que aqui tem o maior número de features, né? As únicas features que ela não tem estão relacionadas à parte de e-mail, que seria essa terceira coluna aqui do WinConnection Mail Server. O WinConnection ele está na sua 10ª versão, né? Então daí ele foi batizado de WinConnection X, e ele é multiplataforma. O que significa isso? Que você pode rodar o WinConnection numa máquina Windows ou numa máquina Linux, ou mesmo adquirir na forma de um appliance fornecido com um hardware específico para uso dedicado. No caso do Windows, são suportados o próprio Windows Desktop, né, o de vista ao Windows 10, no caso de estruturas menores, até 10, 15 máquinas, e para estruturas maiores, o ideal é usar o Windows Server, sendo que já é suportado o Windows Server 2016.
No caso do Linux, as 3 distribuições homologadas são o CentOS, Red Hat e Fedora. Isso significa que não pode usar em outra distribuição? Não necessariamente. Nós temos alguns clientes e revendas que utilizam o WinConnection num ambiente Ubuntu, por exemplo, com sucesso. Só não foi homologado aqui pela Winco. Um cliente que instale no ambiente desse vai também ter direito ao suporte em relação ao WinConnection. O appliance, como já foi dito, é fornecido pela Winco como alternativa, né, se o cliente não quiser usar a própria máquina. Entre as distribuições do Linux, a mais recomendada por nós é o CentOS, pela questão da segurança, estabilidade e escalabilidade, o baixo TCO e por ser uma versão comunitária do Red Hat, que é a plataforma de referência para empresas. No ambiente do Linux CentOS, há uma vantagem tanto no momento do teste, né, quanto também na própria instalação, que é muito fácil você pegar uma máquina e dar boot com um pendrive contendo esse live CD aqui, e essa máquina já vai despertar como o WinConnection. Então você pode usar, experimentar, sem que nenhum byte seja escrito no HD. Então isso é interessante no momento de teste. Quando você tiver decidido a seguir em frente com o WinConnection, aí sim, através de comandos simples, você vai formatar e instalar o sistema operacional na máquina. Tudo de forma automática. Vamos falar agora de algumas funcionalidades do WinConnection Web Filter Firewall. O Firewall, primeiro, como diz o nome, né, que é integrado ao sistema operacional com configuração simples e muitas opções. O IPS, que é o Intrusion Prevention System, é um sistema de prevenção contra intrusos, cujo objetivo é detectar e bloquear de forma automática comportamentos considerados suspeitos. O filtro de conteúdo web é um dos recursos mais procurados, mais populares do WinConnection, justamente porque permite que você bloqueie e controle o acesso a sites através de categorias, como a gente vai ver mais para frente. O WinConnection tem ainda suporte a múltiplos links, com balanceamento de carga e controle de banda, e um servidor de VPN, SSL, e também traz nativamente integração ao Active Directory da Microsoft. A administração do WinConnection tem uma interface via browser, né, que pode ser usada tanto na própria máquina quanto em máquinas da rede. Você consegue fazer o monitoramento de conexões de cada um dos usuários, então a qualquer momento do dia, digamos que começou a degradar o desempenho do acesso à internet. Então você tem como ver naquele momento, naquele exato momento, quais as conexões que cada usuário está utilizando, quanto de banda que está sendo utilizada, e através de um console de gerência, de uma console, você pode simplesmente bloquear aquela conexão ou mesmo limitar a conexão de um determinado usuário. O WinConnection oferece ainda relatórios online, com informações de tráfego de rede, utilização da internet pelos usuários, histórico de páginas acessadas e muito mais. Alarme de falhas, também é um recurso bem interessante, no caso você, por exemplo, ter mais de um link com a internet, você tem como receber um alarme se um dos links cair, por exemplo, mas esse é só um dos eventos que podem ser sujeitos a um alarme. Vale comentar também que o WinConnection possui uma forma de licenciamento flexível, ou seja, é possível você fazer uma assinatura mensal do produto sem um prazo mínimo de contratação nem multa em caso de rescisão. Há a forma tradicional, que é uma licença de 2 anos, sendo que ao final desse período é necessário renovar. Mas o que a gente mais recomenda é realmente a assinatura mensal, que é algo que você contrata e não precisa ficar se preocupando daqui a 2 anos de fazer uma renovação, porque a renovação é automática. Algumas novidades e destaques do WinConnection Web Filter Firewall são inspeção HTTPS, que é algo bastante
recente que a gente está lançando agora, ou seja, mesmo em tráfego criptografado, como a gente vai ver mais para frente, é possível inspecionar e controlar o tráfego. E, como consequência disso, uma outra novidade bastante interessante é o relatório de vídeos. Então, pela primeira vez, o produto permite que o administrador da rede consiga ver os vídeos que foram assistidos por cada um dos funcionários ou até mesmo de um grupo. O mesmo vale para as buscas do Google, né, que também ocorrem de forma criptografada e que, a partir de agora, você pode visualizar e tirar relatórios. Há quem diga até que é mais revelador sobre o comportamento do funcionário você ter acesso às buscas que ele faz no Google do que o próprio histórico de páginas, porque você vai ali, você consegue ver exatamente o tipo de coisa que está sendo procurada durante o expediente para ver se está relacionado ao trabalho ou não, né? E aí o quanto que a empresa vai ser tolerante com isso vai depender da política de cada gestor, né? Mas pelo menos aqui é uma ferramenta que evidencia o comportamento do funcionário. Outra novidade não tão recente é a possibilidade de você ativar o Google Safe Search e YouTube em modo restrito, fazer essa ativação de modo centralizado e sem a possibilidade de desligamento pelos usuários finais. O Emerson mais para frente vai explicar esses recursos. Além disso, como já foi dito, o suporte ao Windows 2016 Server e a performance aprimorada para o Windows 10. Bom, falando um pouquinho mais do Firewall e do IPS, mais especificamente começando pelo IPS, Sistema de Prevenção de Intrusões, são comportamentos considerados suspeitos e que podem ser detectados e bloqueados automaticamente. Varredura de portas, injeção de código malicioso e ataques de força bruta. Voltando ao Firewall, é possível ainda ter a liberação ou bloqueio automático por serviço, ter um agente local nas máquinas, que é totalmente opcional e não representa custo adicional, que traz algumas funções agregadas à solução do InConnection, como o bloqueio do acesso à internet de executáveis nas estações. Inspetor de pacotes de saída, baseado em assinaturas de protocolos, e o mapeamento de portas TCP e UDP. O filtro de conteúdo, a característica principal dele, como já foi dito, é a classificação automática dos sites por categoria. Então, você, como administrador da rede, por exemplo, recebe a incumbência da diretoria de não permitir o acesso a sites pornográficos na empresa. Então, ao invés de se preocupar de criar e manter uma blacklist com endereços que a cada dia surgem de sites pornográficos, você simplesmente chega no InConnection e configura para bloquear pornografia. Da mesma forma, é possível ter blacklists e whitelists de URL, que são usadas basicamente como uma exceção das categorias, né? Para você personalizar ainda mais o filtro. Esses filtros eles ficam ainda mais interessantes quando combinados com o limite de navegação por tempo e por horário. Então, imagine que você quer permitir que os funcionários tenham até 1 hora por dia para acessar sites de bancos. Então, você pode configurar exatamente isso, como eu falei. Ou quer permitir que os funcionários acessem sites de redes sociais fora do horário do expediente. Então, seria combinar com essa regra daqui. Além disso, o InConnection permite o bloqueio de download de executáveis e outras extensões, bloqueio de certificados inválidos, cache de páginas, e todas essas regras podem ser aplicadas por grupo, usuário ou endereço IP. A inspeção HTTPS, como ilustrado aqui, permite que você, através de uma intervenção no meio do tráfego, aqui através do servidor que está rodando o InConnection, descriptografe a sessão e visualize o conteúdo, por exemplo, de buscas no Google, de vídeos no YouTube, né? E possa, inclusive,
também bloquear o download de arquivos executáveis e outras extensões. E no caso de ter algum bloqueio, não importa o motivo, é possível apresentar para o usuário uma página de bloqueio personalizável com a logo da empresa, por exemplo, né? Como nem toda aplicação, por exemplo, algumas aplicações de bancos não suportam esse tipo de intervenção, então é possível criar regras de exceção por usuários, sites e aplicações. O InConnection possui ainda suporte a múltiplos links com balanceamento de carga e QoS, e é interessante que esse suporte a múltiplos links, ele não é simplesmente de backup, né, ou de failover. É possível usar mais de um link simultaneamente, inclusive somando as suas capacidades. E também você pode direcionar, conforme a origem, o destino do usuário, qual link que vai ser usado. E ainda aplicar um controle de banda sobre isso. Então, um exemplo é, imagine que a sua diretoria, toda segunda-feira de manhã, faz uma videoconferência, então é preciso garantir que a diretoria vai usar o melhor link que vocês têm e dentro desse link que tem um mínimo de banda garantida para que a videoconferência corra bem. Então você dá reserva de banda, vai definir o melhor link, né? Da mesma forma, digamos que você tem um departamento com estagiários e eles estão baixando muitos vídeos, né? Durante o expediente, coisas não relacionadas ao trabalho. Então você pode simplesmente limitar a banda utilizada por esse grupo de forma individual ou consolidada. O InConnection possui ainda o Captive Portal, no caso da sua empresa compartilhar a internet com visitantes através de hotspots, de access points, e é possível de uma forma bem fácil submeter todos os acessos à internet desses visitantes a um mesmo tipo de regra, com limitação de banda utilizada, categoria de sites bloqueados, e todos eles vão cair numa página de boas-vindas, que é justamente o portal cativo, né, como eu já vi algumas pessoas traduzindo, que pode ser também personalizado. O InConnection possui ainda uma VPN, que pode ser usada tanto LAN to LAN quanto host to LAN, né? Em outras palavras, pode interligar através da internet uma matriz às suas filiais ou os funcionários que estão fora da rede, por exemplo, em home office ou em trânsito ou em cliente, podem ser conectados à sua rede e usarem todos os recursos com grande segurança, com autenticação e segurança. Com isso, a gente encerra a primeira parte da apresentação. Aqui estão os dados de contato da gente, inclusive o e-mail. Caso alguém tenha alguma dúvida, também pode mandar para a gente por aqui. Eu vou passar a palavra para o Emerson. Emerson, na escuta? Na escuta, Marcelo. Certo. Ok. Boa apresentação, Emerson. Ok, obrigado. Bom dia a todos, obrigado por vir aqui ao webinar do InConnection. Caso vocês queiram verificar a minha tela em tamanho real, há uma opção no Zoom de Original Size, onde ele vai dar o tamanho, a resolução real aqui do servidor do webinar, ok? Então, uma vez que instalado o InConnection no servidor, ele vai criar aqui perto do relógio do Windows, no ícone de tray, um ícone do InConnection. Clicando com o botão direito, você tem algumas opções, como parar e iniciar o InConnection, acessar o administrador para realizar configurações, assistente de configuração para que você possa realizar uma nova configuração, limpar as configurações do InConnection, por exemplo, e aqui você tem a opção de licenças, onde você consegue se certificar quais componentes estão permitidos na sua licença, tá? A quantidade de usuários, validade da licença e o número da licença, tá? Então, clicando com o botão direito em administrador ou 2 cliques no ícone, ele vai abrir a tela de administração do InConnection. Nessa tela de administração, que é a tela inicial, você tem algumas opções como as dicas de uso, que são os principais procedimentos solicitados aqui para o suporte de como iniciar uma configuração aqui no InConnection.
Update e renovação, que é o aumento de usuários da sua licença ou renovação da licença de suporte. Você tem aqui suporte online, que é uma base de conhecimento que é constantemente atualizada com os recursos que são adicionados ao InConnection. Então, como executá-los e configurá-los. E aqui nós também temos a opção de esquecer sua senha, caso o administrador esqueça a senha de acesso aqui ao portal de configuração. Colocando o administrador e a senha cadastrada no momento da instalação, clica-se em entrar e ele vai apresentar essa dashboard. Nessa dashboard você tem um gráfico informando a banda utilizada pelos usuários em tempo real, então ele vai mostrar para você qual a banda que está sendo utilizada em tempo real aqui pelos usuários. Os usuários conectados no serviço de internet, de compartilhamento, quantos usuários estão autenticados para a navegação, firewall, que é a proteção de ataques externos, estados da conexão, se tem alguma interface que está com algum erro ou no compartilhamento da internet, a opção de e-mail, que é o servidor de e-mails aqui do InConnection, se o serviço estiver habilitado para você, ele vai dar essa informação, serviço de IM, que é o relatório de chats do Skype, então você consegue monitorar os chats do Skype aqui pelo InConnection, e as opções de acesso remoto, que é o servidor de VPN do InConnection, o Branch Office, que é a comunicação entre dois InConnections, matriz e filial, por exemplo, que você pode compartilhar usuários e regras de acesso. E também temos a opção do DDNS, que é o DNS dinâmico aqui da Winco. Passando dessa dashboard, aqui na parte esquerda nós temos a opção de todas as conexões. Em todas as conexões você acompanha em tempo real o que cada usuário está fazendo de requisição na internet, cada conexão dele. Então aqui você tem o nome do usuário, o serviço que ele está utilizando, o IP de origem, o IP de destino que ele está conectando, horário inicial daquela conexão, o horário inicial daquela conexão, bytes enviados e recebidos. Caso haja download ou upload, ele vai informar aqui nessa coluna. E também vai informar a interface por qual o usuário está saindo para fazer requisição na internet. Isso informa, caso você tenha dois links de internet, informa por qual link que ele está navegando com a internet no momento. Essas opções também podem ser, se você selecionar uma das conexões, você pode ou excluir ou limitar a conexão do usuário, caso você esteja o controle de banda ativado no seu InConnection. Habilitando o controle de banda, você pode limitar a velocidade de download e upload daquela conexão em tempo real. Ok? Fechando essa parte de todas as conexões, nós temos sessões ativas. Em sessões ativas, ele vai mostrar o IP do usuário, o usuário que se autenticou para navegar no InConnection e o uso da licença, se ele utiliza ou não a licença e quando essa sessão vai expirar para estar disponível novamente para os usuários na rede. Caso você queira liberar essa licença para que outro usuário utilize, em caso da sua licença ter já estourado da quantidade de usuários, basta selecionar, vir em ações e encerrar a sessão. Também temos aqui as opções em status, os endereços DHCP, no qual ele informa quais endereços, se o InConnection for o seu servidor DHCP, quais endereços que foram distribuídos para os dispositivos. Então aqui você vai ter o IP que ele foi distribuído para o dispositivo, o endereço MAC do dispositivo, o nome do dispositivo, a locação, se foi estática ou reservada ali no DHCP ou foi dinâmica, qualquer IP que ele possa pegar, quando ele foi alocado e quando esse IP vai expirar para estar novamente disponível na rede. Caso um desses IPs você queira disponibilizar na rede, basta selecionar algum da lista, vir em ações e desalocar o IP. Ele vai estar novamente disponível na rede. Também aqui na parte de status nós temos os alarmes. Os alarmes são todos os eventos que podem interferir no funcionamento do InConnection. Então aqui você pode ter alarmes sobre algum serviço que não iniciou,
sobre alguma interface de internet que houve algum problema, que caiu, e também você pode ter informações de ataques externos, como alguma tentativa de acesso a alguma porta não permitida aqui no sistema, como usuários e senhas inválidos. Você pode receber essas informações por e-mail, vindo aqui na parte de ver configurações, escolher quais opções você quer receber o e-mail quando ocorra, qual evento, e em entrega você vai configurar qual e-mail você quer receber essas informações. Tá? E aqui você configura a mensagem que será enviada. Então você pode receber os alarmes toda vez que ocorrer algum evento que interfira no funcionamento do seu InConnection. Fechando essa parte de status, nós vemos aqui para a parte de relatórios. Em relatórios nós temos o relatório de acesso web, né, que ele vai dar um relatório em duas partes. Um gráfico informando uma média de acessos de páginas acessadas, por exemplo, por URLs acessadas, tempos de uso, transferência de dados, né, de dados enviados e recebidos. Você tem aqui esse relatório com base no período informado aqui na parte superior direita, né, que você pode colocar quantos dias forem necessários. E aqui você tem também esse relatório baseado nos dias que houveram maior acesso ou no horário entre esses dias que houve o maior acesso dos sites. Okay? Na segunda parte do relatório, você tem o relatório de acessos por usuário. Esse relatório pode ser por usuário, por domínio, que ele vai informar quais domínios foram acessados e clicando no domínio, ele vai informar quais usuários acessaram aquele domínio. Relatório por usuário, que ele vai informar quais usuários você tiveram acesso. Clicando no usuário, ele vai informar quais os domínios que o usuário acessou. E usuários e domínios bloqueados, que são os domínios e usuários que tiveram regras, os domínios que tiveram regras de acesso. Então, no relatório por usuário, basta vir aqui, clicar no usuário, ele vai informar todos os domínios que o usuário acessou. Clicando na opção log, ele vai informar o dia, horário, IP e a URL acessada pelo usuário. Então aqui você tem todas as URLs, os dados enviados e recebidos nessa URL. E você também pode ter um filtro por um horário em específico para verificar o que foi acessado. Voltando, assim como informado anteriormente, se for por relatório, por domínio, ele primeiramente vai informar os domínios. Clicando no domínio, ele vai informar o usuário. E clicando em log, ele vai dar as mesmas informações: dia, horário, IP e a URL acessada pelo usuário. Caso você tenha diversos domínios ou sites e você queira pesquisar em um específico, você tem a barra de pesquisa, ou você tem também a opção de filtrar, que você filtra por um usuário em específico, um grupo em específico ou um horário em específico, para saber o que seus usuários acessaram nesse período. Ok? Fechando essa parte dos relatórios de acesso web, nós também temos os relatórios de uso de link. Esse relatório de uso de link, ele vai informar qual a quantidade de banda de dados utilizados na sua rede. Então aqui ele vai dar um relatório com a base de entrada dos downloads e saída, que é o upload. O que foi utilizado em dados no período informado ali. Tá? Então ele vai te dar aqui para que você possa acompanhar quanto utilizou de dados. E agora, como novidade, nos relatórios nós também temos as buscas realizadas. Esse relatório de buscas realizadas, ele vai informar as buscas que foram realizadas no Google, né? Então, uma vez que você tem um inspetor de pacotes, um inspetor HTTPS habilitado na sua rede, você pode verificar quais buscas foram realizadas pelos seus usuários. Então, ele vai dar a lista para você dos usuários. Clicando no nome do usuário, ele vai informar para você quais foram as buscas que ele realizou no Google. No caso aqui, o usuário realizou busca sobre
os resultados de futebol. E aqui ele informou a data e o horário que esse usuário fez essa pesquisa. E você também pode exportar isso para um CSV, né? Ou fazer uma versão de impressão para informar quais buscas esse usuário fez. E também temos a opção de vídeos assistidos, que você pode também verificar quais vídeos esse usuário acessou e assistiu no YouTube. Então, caso você clique na lista dos usuários, qual usuário você quer, ele vai informar para você os vídeos, o horário, o dia, horário, qual o nome do vídeo e qual canal esse vídeo foi acessado. Então aqui você vai ter as miniaturas e as informações de todos os vídeos que o usuário assistiu aqui no YouTube. Ok? Fechando essa parte de relatórios, nós temos aqui a parte de cadastros. Na parte de cadastros, nós temos a opção do Active Directory, onde você pode sincronizar os usuários do seu Active Directory e você possa criar políticas de acessos para cada um dos seus usuários ou grupos já do AD. Também você pode utilizar os usuários da base local do InConnection, caso não queira utilizar o Active Directory, os usuários do Active Directory. Então você cria uma base aqui do InConnection de usuários para que você possa identificar, principalmente nos relatórios, para que você possa ver quais buscas ele fez, quais vídeos eles assistiram e também o relatório de acesso web, que são os sites que ele acessou. Ok? Também em cadastros nós temos as opções de redes lógicas. As redes lógicas são as redes que têm permissão de utilização aqui do InConnection. Então, caso você tenha VLANs ou outras redes que você deseja permitir o acesso aqui na rede do InConnection, dentro do InConnection, né? Aqui onde você libera essas informações das redes. Caso de dúvidas, vocês podem digitar aqui no chat que eu responderei, ok? Tanto da questão do relatório, da parte de cadastros ou afins. Então, fechando essa parte de cadastro, nós também temos a parte de conectividade. Em conectividade, nós temos a opção do firewall, que é a segurança de tentativas de intrusão na sua rede. Então, habilitando o filtro de pacotes, você já tem um sistema de prevenção habilitado, o port scan, que são de portas que não são, estão liberadas na sua rede e alguém está tentando acessá-las, injeção de código malicioso, softwares que tentam buscar vulnerabilidades dentro da sua rede, dentro do seu sistema, e ataque de força bruta, que são usuários que não têm usuário e senha não permitidos para acesso. Também em conectividade, nós temos a opção de interfaces. Em interfaces, onde você gerencia quais são as suas interfaces de internet, que são as externas, e qual a sua interface interna, que vai compartilhar a internet para as estações dentro da sua rede. Okay? Aqui também nós temos o NAT reverso DMZ, que funciona para que você libere portas externas para interna. Então, caso algum usuário você queira liberar serviços como SQL, você tem aqui em conectividade também o NAT de saída. O NAT de saída ele serve para o controle de portas de interno para externo. Então, você pode controlar as portas, como pode também controlar os aplicativos com o auxílio do agente, que é gratuito, que você pode instalar nas estações. Aí com esse agente, você pode permitir quais aplicações podem se conectar ou não com a internet. Também aqui no NAT de saída, você tem um inspetor de pacotes, que ele vai fazer esse controle através de protocolos. Quais protocolos têm a permissão de utilização na internet? Então, você pode bloquear torrents, DHCP externo, enfim, diversos tipos de protocolos que aqui tem. Tá? Aqui também nós temos o balanceamento de link, que vai fazer o balanceamento dos links de internet. Então, caso você tenha, ele funciona de 3 maneiras. Balanceando entre um link, caso houver sobrecarga no link principal, o secundário também auxilia para manter a qualidade da navegação.
Você tem o failover, que caso o primário haja alguma falha no primário, o secundário assume. E você também tem a opção de soma de banda, que ele vai somar a banda dos dois links, porém, só em sites que permitem múltiplas conexões você vai conseguir ter uma maior velocidade para fazer a conexão. Ok? Também temos o controle de banda. O controle de banda vai fazer a qualidade de serviço. Então, caso algum servidor precise utilizar uma maior banda de internet e algum usuário esteja realizando algum download ou upload que esteja deixando alguma lentidão ou afetando algum outro serviço, você pode criar o controle de banda, normalmente utilizado para serviços de streaming ou serviços de SIP, que é da telefonia, que você não precisa ter uma qualidade de serviço e não pode ter falhas durante a execução desses serviços. Você coloca aqui o controle de banda, coloca a regra para esses determinados servidores que precisam dessa qualidade e não podem ser afetados devido a algum download ou upload de algum usuário. Coloca uma regra para ele e ele verá uma prioridade para acesso à utilização da banda e manter a qualidade do serviço que ele está utilizando. E também pode limitar para os usuários qual a quantidade de banda que eles podem utilizar da sua rede, sem que degrade nenhum outro serviço que você tenha em nuvem ou telefonia, enfim, tá? Também temos aqui o servidor de VPN. O servidor de VPN vai funcionar para vocês como permitir que usuários remotos acessem internamente a sua rede. Então, caso um usuário precise acessar a pasta compartilhada, o serviço de ERP ou qualquer serviço que necessita estar interno na rede e não pode ser liberado para externo, você cria a VPN para que ele se conecte através da VPN e simule como se estivesse internamente na sua rede e possa usufruir de acessar todos os serviços que você tem internos. Também isso pode funcionar tanto de host to LAN, que é um computador remoto acessando internamente a sua rede, ou LAN to LAN, que vai ser uma rede conversando trocando informações com a outra. Então você pode ter a matriz trocando informações com a filial e acessando todas as pastas compartilhadas e serviços também da filial e vice-versa. Ok? Fechando essa parte de conectividade, nós temos a parte de serviços. Em serviços, nós temos a opção do filtro web. No filtro web, você tem onde você cria regras para controle dos sites dos usuários, quais sites ele pode acessar ou não. Então, aqui você tem a opção de exigir autenticação para que você possa identificar cada usuário que está navegando na sua rede. Pedir senha sempre que o usuário abre o browser ou permitir acesso somente se o usuário estiver utilizando o proxy no browser. Essas funções normalmente são utilizadas para servidores em TS, né, que são servidores que se utilizam de terminais burros. Então, assim você consegue identificar as múltiplas conexões desse servidor e identificar individualmente cada usuário que está navegando para a internet e aplicar as regras conforme a necessidade. Você tem também o proxy transparente, que é caso o InConnection seja o gateway da sua rede, você consegue controlar os sites sem a necessidade de uma configuração complementar nos navegadores, basta colocar o gateway na placa de rede do usuário, você consegue fazer esses filtros. Você tem a opção de bloquear certificados desconhecidos, que vai bloquear os certificados que estão fora do padrão, que são inválidos, e assim você mantém uma segurança a mais na sua rede, que você pode verificar se um site pode ser ou não malicioso e o usuário esteja tentando acessar ou esteja tentando acessar a sua rede. E aqui também temos as outras três últimas opções, que é caso você tenha o Active Directory, que você pode utilizar o agente também como auxílio de autenticação. Então, uma vez que o usuário acessa o computador com o login e senha do domínio, ele já vai acessar o InConnection e vai se autenticar para que você possa aplicar as regras conforme
o usuário ou o grupo que ele pertence. Temos aqui também no filtro web o cache, que faz o cache das páginas, para que as páginas abram mais rápido com uma informação que fique gravada aqui no serviço. Você tem as regras de acesso, onde você pode criar as regras de quais sites usuários possam ou não navegar. Então aqui você pode criar uma regra do seguinte modo: origem, sendo o usuário, grupo ou IP que você deseja controlar, ou todos. Destino, quais sites você deseja controlar. Então aqui você tem todos os sites, que pode ter URLs ou wildcards, que você tem a opção de bloquear através de uma palavra, colocando asterisco, a palavra asterisco. Um domínio, colocando asterisco, ponto, o domínio, ponto, asterisco, ou colocando a URL completa, sem a necessidade do http ou https Basta colocar o URL aqui direto. Também pode ser realizado bloqueios através de listas. Se você já tem uma lista de um TXT com informações dos sites que você deseja só permitir aqueles sites ou bloquear aqueles sites, você pode importá-la para o InConnection e a partir daí ele aplica as regras também para essa lista. Ela tem que estar no seguinte padrão: asterisco a palavra asterisco, asterisco ponto, que é o domínio, ponto, asterisco, ou URL completa, um abaixo do outro no TXT. Ok? Também temos a opção de filtro por categoria, que ele vai ter diversas categorias de sites que você pode utilizar para fazer os bloqueios ou permissões dos usuários. Por exemplo, permitir que os usuários só acessem sites de banco e os demais sejam bloqueados. Você pode criar isso através aqui também das categorias que são sites já pré-cadastrados. Tá? Para descobrir quais sites estão em determinadas categorias, basta vir aqui em ferramentas, classificador de URLs, colocar o site que você deseja verificar a categoria e ver a classificação. Ele vai informar em quais categorias esse site se encaixa. Também temos as opções de permissão, onde você pode permitir o acesso 24 horas desses sites que estão nessa regra, bloqueio total dos sites que estão nessa regra e também definir um horário de navegação, onde você pode definir que os sites que estão dentro dessa regra possam navegar somente no horário do almoço, por exemplo, que não é um horário comercial para o usuário. Tá? Também pode ser realizado algumas restrições, onde você pode colocar aqui um tempo de navegação para os usuários, que ele ganhe um período diário de navegação nesses sites que estão nessa regra. Bloqueio de arquivos extensões proibidas, que ele vai bloquear o download de determinadas extensões, exe, zip, enfim, ou ao invés de bloquear somente o que for listado aqui, basta colocar, ao invés de proibir, permitir somente o que estiver listado aqui, sem precisar do ponto, somente colocando a informação da extensão, vírgula, a extensão. Finalizando e salvando a regra, você vai aplicá-la e o usuário, ao tentar acessar, vai aparecer a tela de bloqueio do InConnection, que pode ser personalizada conforme a vontade do administrador ou da empresa. Ok? Também temos a opção de listas, que é justamente a lista em TXT, onde você pode importar a lista de sites que você deseja bloquear ou permitir para usuários. E também temos as duas opções de bypass, que são exceções de sites que você não deseja que seja verificado pelo proxy e ele passa diretamente, sem uma verificação de uma regra, por exemplo. Também temos o Google Safe Search. O Safe Search ele vai permitir que diretamente no Google você tenha filtros dos sites de pesquisas. Então, sites que tenham conteúdos adultos, ofensivos ou que incite a violência, ele vai permitir, vai descartar e não vai informar na pesquisa. Como, por exemplo, se eu fizer a pesquisa mulheres nuas. Colocando essa pesquisa, ele vai informar aqui somente sites que não tenham esse conteúdo como explícito,
Se eu buscar em vídeos, também não informa quais vídeos com conteúdos explícitos, e imagens, ele vai informar imagens também que não tenham conteúdo explícito. Caso vocês queiram verificar o que realmente apareceria se essa função não estivesse habilitada, você pode testar a pesquisa, tá? E como habilitado no InConnection, essa função não pode ser desabilitada se, por exemplo, o usuário simplesmente clicar ali na opção para desativar e mostrar o resultado com conteúdo explícito. O que, se for feito individualmente nos navegadores, o usuário pode desabilitar facilmente. Mas com o InConnection, ele não permite que isso seja feito. Ok? Então você tem essa opção do Safe Search, o Hotspot, que é um Captive Portal para usuários que não são pré-cadastrados no InConnection e que são visitantes na empresa de vocês. Então, uma vez que ele seja visitante, entra como um usuário convidado e vai ser direcionado para a regra de convidados, que, no caso, você consegue aplicar as regras de quais sites ele tem a permissão de acessar ou não aqui na sua rede. Ok? Também temos a opção do inspetor HTTPS, que é justamente o que permite que você filtre as pesquisas do Google e veja quais vídeos eles acessaram no YouTube. Então, essa opção deve estar habilitada e assim você vai ter o relatório, que é aquele relatório mais completo, informando quais pesquisas foram realizadas e vídeos que foram assistidos. Tá? Habilitando essa função, você tem aqui a necessidade de instalar esse certificado em quais computadores você deseja fazer esse monitoramento, né? Para que você possa monitorar tudo que ele está pesquisando ou assistindo, e você também tem regras e exceções para sites que não permitem esse tipo de monitoramento. Então, sites de banco normalmente não permitem esse monitoramento de pesquisa das informações HTTPS criptografadas, então é necessário criar uma exceção para eles, para que assim você possa acessá-lo sem problema algum, tá? E nem alguma informação ele seja monitorada ali naquele determinado site. Também temos a opção aqui, além dos filtros, a parte de locais, onde você tem o cache DNS, que é a informação são IPs que ele cria um cache das páginas de internet, dos IPs de resolução das páginas, para que abra mais rápido as páginas da internet, aquelas determinadas páginas, e você também pode criar regras para determinado domínio acessar sempre aquele servidor DNS para que resolva o nome dele e seja mais rápido o acesso. Também temos o servidor www, que é um servidor web do InConnection que permite que você compartilhe páginas em HTML, por exemplo. E aqui nós temos algumas funções, como o admin, que permite que você acesse de outro computador esse painel de administração, bastando colocar o IP do servidor /admin, ele vai acessar aqui esse painel de administração, que você pode realizar configurações em qualquer lugar, sem a necessidade de se locomover até aqui ao servidor. Também tem a opção do cPanel, que é um painel de controle dos usuários, para que eles possam verificar senhas, por exemplo, trocar a senha do usuário, verificar algumas configurações do próprio usuário, uma intranet, uma página de compartilhamento de informações e arquivos. Então aqui você tem algumas funções, webmail, a parte de relatórios, onde você pode acessar somente os relatórios sem precisar acessar a página de administração. Então você tem diversas informações aqui que você pode utilizar e recursos do InConnection. Também temos o servidor DHCP, que é o servidor que distribui IPs para os dispositivos que se conectarem à sua rede. Então aqui você pode informar qual IP inicial vai ser distribuído, quantos IPs podem ser distribuídos, quanto tempo esse IP vai ficar válido para os usuários, e também você tem aqui o WPAD, que é um script que informa para os navegadores
o proxy e assim você consegue ter maior precisão nas informações que são trafegadas, e aplicativos que tentam burlar o proxy, ele informa o proxy para que eles saiam somente com a informação do proxy para a internet. Tá? Também temos as opções de alocação estática, que você pode informar qual dispositivo que sempre que se conectar à sua rede, ele vai ter o mesmo IP. Tá? Então essas são as funções básicas, tá? São as informações básicas do InConnection e como ela funciona. Também aqui em ferramentas temos algumas outras funções. Das funções principais tem o backup, que ele informa quais as configurações, ele faz o backup das configurações do InConnection. Então, ele é gerado em 3 momentos, que você pode gerar aqui manualmente, todos os dias à meia-noite, ou toda vez que o sistema é parado iniciado. Então, caso de uma migração ou alguma perda de algum dado, você pode restaurar o backup e ter todas as configurações realizadas aqui novamente no seu InConnection. Tá? Então, basicamente, esse é o produto do InConnection e as suas funções na versão WebFilter Firewall. Em caso de dúvidas, podem digitar aqui no chat ou nos enviar pelos e-mails suporte@winco.com.br ou comercial@winco.com.br. E caso esteja ainda alguma outra dúvida, você pode entrar também em contato conosco através dos telefones informados anteriormente pelo Marcelo. Basicamente é isso que nós temos a informar, né? Nosso software, a qualidade e as informações de novos recursos que ele está apresentando, né, no InConnection. Então, caso vocês queiram testar, estejam utilizando um interesse, utilize a versão trial de 30 dias, onde todos esses recursos informados aqui vão estar disponíveis, e estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Marcelo, deseja falar alguma coisa a mais? Sim, eu queria agradecer a presença de todos e fazer um convite para quem ainda não testou o produto, fazer o teste através do trial e não do free, porque o trial durante 30 dias ele tem direito a suporte técnico e não tem nenhuma restrição de ordem técnica na utilização do produto, ao contrário da versão free, que é limitada a 5 estações. Ok? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Boa tarde. Obrigado, um abraço a todos e tenham uma ótima tarde.